Então, gente, boa tarde aí a todos, né? Vamos iniciar nossa aula aqui de sistemas distribuídos, tá? Então, nós vamos começar um conteúdo novo aqui, tá? Que é programação paralela, para projeto de sistemas distribuídos e paralelos. Então, qual é a ideia agora nossa aqui, tá? A nossa ideia agora, nós vamos trabalhar uma parte de sistemas distribuídos, tá? Que chama, em inglês, né, HPC, que é igual, né, Hyper ou High, tanto faz, né? Performance Computing. Em português, né, é computação de alto desempenho, tá? É isso que nós vamos ver. Como assim, professor? Tá? Como uma forma que o pessoal atualmente tem feito também essa questão de computação de alto desempenho, né? É porque o pessoal vê o seguinte, cara, uma única CPU, ela tem um limite, capacidade de processamento. Ela tem uma barreira, não tem para onde fugir. Tá? Então, uma das coisas que o pessoal às vezes tem feito para aumentar a capacidade de processamento é fazer o quê? Aumentar o clock. Né? Você aumentar o clock. Por quê? Que o clock, ele diz, a princípio, o quê? Quantas instruções você pode fazer por segundo, né? Quando ele fala, você tem 1 GHz, 2 GHz, é que é o clock que sincroniza as operações. Então, em tese, quanto maior o clock, maior o número de operações que você pode fazer por segundo, certo? Qual é a questão dessa? Que quanto maior o clock, maior a quantidade de energia e maior o calor dissipado. Tá? Então, uma coisa aqui que o pessoal, por exemplo, em matéria de projeto de processadores, o pessoal tem feito. Você vê que eles não têm o clock aumentado, mas não muito. Você vê, a gente não tem hoje em dia. Quanto tempo a gente vê que as máquinas estão entre 1.8, 2, no máximo 4 GHz? Há muitos anos. Você vê, dificilmente hoje em dia tem uma máquina com mais do que 4 ou 5 GHz. Alguém sabe se tem? Eu estou sendo sincero, ultimamente eu não tenho olhado, mas mesmo com overclock, né, quer dizer, que tem mais gasto de energia e maior dissipação de calor, eu acho que hoje em dia chega no máximo, acho que é uns 6 por aí, não é? Alguém sabe, gente? Não sei se alguém tem acompanhado aí. Não é isso, com overclock. Acho que tem chegado mais ou menos nessa base, uns 6, né? No máximo, uns 7 GHz, né? Mesmo com overclock. Então, o que o pessoal tem? Aí, então, 7, tá vendo? 6, 7. Mas, nesse sentido, mas aí quando faz o overclock, quer dizer, gasta muito mais energia, você tem que ter uns cooler bruto para refrigerar isso aí, senão ele torra. O que o pessoal tem feito? Ao invés de aumentar clock, o pessoal tem feito o quê? Aumentado o número de cores. Me lembro, no começo, quando eu comecei a mexer com informática, a máquina só tinha o próprio CPU, que é um core só, né? Então, hoje em dia, eles colocam vários cores na CPU. Tá? Então, com essa questão, permite, né, você, a princípio, quebrar uma tarefa, né, e ela poder ser realizada entre vários cores. Tanto é que hoje em dia a gente já tem celulares, até celular, com 4 cores, 8 cores, e por aí vai embora. Tá? Ok? Por quê? Porque eles dão a capacidade de realizar multitarefa, né? Quer dizer, realizar várias tarefas efetivamente paralelo, uma ou mais em cada um desses cores, né? Para ganhar desempenho. Mas, mesmo assim, se você tem um processador com 8 cores, como é que eu coloco o 9º, o 10º? Não dá, né? E outra coisa, e mesmo que você tenha um hardware bom, ele também tem um limite de capacidade de memória,
e de true output, quer dizer, de entrada e saída de dados, de processamento da informação. Tá? Então, para fugir, por exemplo, desse limite, a gente faz uso da programação paralela, fazendo uso de sistemas distribuídos. Ok? Então, se eu tenho uma tarefa, eu divido essa tarefa entre as várias máquinas que compõem o meu sistema. Por exemplo, tem uma empresa, igual a gente tem lá na UFTM, no nosso laboratório. Tá? Então, a princípio, vamos dizer, cada máquina tem 8 gigas. A gente tem 20 máquinas, então ali a gente tem 160 gigas. Imagina quanto é que custaria uma máquina com capacidade só de RAM para você botar 160 gigas numa única máquina. E quanto é que custaria uma máquina que tivesse uma capacidade de processamento equivalente a dessas 20 máquinas? Quanto é que custaria? Enquanto essas máquinas do laboratório, por exemplo, já estão lá. Não vão te custar mais nada, já está lá. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a grande vantagem de usar o sistema distribuído para fazer computação paralela, se você ganhar desempenho, tá aí isso, porque tem muitos problemas que você não vai conseguir resolver numa única máquina. Você vai ter que quebrar entre várias máquinas. Por exemplo, o próprio Google, para você fazer essas consultas, tá? E ela processar essas consultas tão rápido, ela faz isso. Né? Ela tem um sistema de banco de dados e consulta distribuída para poder o quê? Fazer essa consulta com alto desempenho. Né? Igual você está aqui, ó. Faz aqui, ó. Google, ó. Vamos lá. Aí eu boto aqui, ó. Computação de alto desempenho. Ó, 3.650.000 resultados em 0,47 segundos. Tu acha que uma única máquina tem condições de dar 3.650.000 resultados em 47 segundos? Não, menos de, não é 47 segundos, não. 0,47, né? Beleza? Então, por quê? Porque normalmente o Google, quando a gente faz essa consulta, ele distribui essa consulta por várias máquinas. Tá? Então, tanto é que foi o Google que criou, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, Google, se vocês depois quiserem dar uma olhada, tem esse aqui, MapReduce. Tá? Foi o Google que criou isso. Tá? Esse método, o MapReduce. Eu vou pegar aqui em português, e que simplesmente ele pega a consulta que ele divide entre as máquinas, faz o map, e o reduce é o quê? Ele unifica a consulta, né, limpando o que tiver, por exemplo, duplicado ou que não tiver a ver, e dá a resposta. Aqui, ó. Então, aí, ó, é um modelo, deixa eu até aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês enxergarem, de programação desenhado para processar grande volume de dados em paralelo. Tá vendo aqui? Tá? Dividindo o trabalho em um conjunto de tarefas independentes. Então, isso é num ambiente de sistema distribuído, porque a tarefa independente e normalmente também máquinas independentes. Tá? Tá ok? Tá vendo? Ó? O Google utiliza esse framework para suportar computação paralela em grandes coleções de dados, ou seja, grande massa de dados, em cluster de computadores. Ou seja, num sistema distribuído. Lembra lá no comecinho que a gente falou que cluster de computador é um tipo de sistema distribuído, né? Tá? Só que um cluster é um sistema distribuído, só que ele está ligado por uma rede de altíssima velocidade. Tá vendo? Então, o MapReduce passa a ser considerado um novo modelo computacional distribuído. Tá vendo aí, ó? Tá? Tá ok? Tá vendo? É um framework, grande espécie distribuída. Então, isso é para vocês entenderem, cara. Eles criaram isso aí para poder, porque senão eles não teriam condições de processar essa massa de informações tão grande, tá, num tempo tão curto, tá?
Imagina, você ia ter paciência para fazer uma pesquisa, ou esse trem só vai te retornar 5, 10, 15 minutos depois, você já ia largar aquilo lá de mão, né? Tá, mas aqui, ó, você vê, ó, não demorou nem um segundo. Ó. Aqui eu botei Google, ó, 4.980.000 resultados, 0,43 segundos. Ele não levou nem um segundo para dar resposta. Tá, então, sem sistema distribuído, isso não seria possível de ser feito. Tá? Dada a limitação, capacidade, processamento e armazenamento de uma única máquina. Tá, ok? Tá? E se você olhar, ó, Google, número de máquinas. Entendeu? Eu acho que ele confundiu aqui, achou outra coisa. Google. Deixa eu ver se aqui fala. Número de máquinas. Deixa eu consultar aqui. Vamos lá. Vou botar aqui cluster. Só para ver aqui que o cara fala, acho que tinha do Google aqui. Tá vendo? Ó? E o cara mostra o esquema de uma consulta no Google, tá vendo? Então ele separa ó, por várias máquinas. Tá vendo? Ele faz a pesquisa e isso envia ó, para um cluster de servidor de documentos, tá vendo? Então ele tem um monte de máquinas para poder fazer isso, tá vendo? E ele procura paralelizar os pedidos como uma forma de obter o melhor throughput, ou seja, essa vazão agregada dos dados, tá? Cara, eu queria ver, cara, eu tinha achado uma vez aqui que mostrava, cara, a quantidade de máquinas, quer ver, ó? Vou botar em inglês para ver, ó. Number of machines. Assim, computer machines. Vamos ver se... Aqui, ó. Quantos... Essa aqui é até meio antiga, né? Mas já dá para ter uma ideia. Quantos computadores o Google tem? Tá? Então... Tá vendo? E, ó, vendo? 132.972 e aumentando, entendeu? Então, é máquina demais que esses caras têm. E isso aqui é antigo, né? Então, acho que a última vez que eu vi, eles tinham mais de 1 milhão de máquinas pelo mundo. Eles têm vários data centers espalhados aí pelo mundo, né? Tá? Então, para vocês terem ideia. Então, voltando aqui, a moral da história é essa. É que depende, principalmente quando a gente tem problemas que são muito, muito grandes. Tá? Hoje em dia a gente tem o que costuma chamar de Big Data, né? Ou extremamente complexo, ou ambos. Tá? A única forma da gente conseguir resolver é fazendo essa programação paralela em sistemas distribuídos. Por isso, igual eu mostrei para vocês, ó, igual lá onde que eu fiz o doutorado, tá? A gente programava, você vê, o tipo de máquina que tinha, né?
Por exemplo, igual esse que você vê, ó, é uma máquina distribuída, tá vendo? Ligada por uma rede de alta velocidade. Quer ver? Supercomputer Harmony National Lab. Esse é um dos maiores supercomputadores do mundo, se não for o maior, tá? Que é do Departamento de Energia lá dos Estados Unidos. Porque antigamente, cara, não sei se vocês já viram, antigamente, ó, quando os caras faziam teste nuclear, eles faziam assim, quer ver? Ó? Olha só. Oh, meu Deus do céu, aqui, ó. Teste nuclear subterrâneo. Tá? Primeiro, quando antes eles não tinham muita ideia daquele negócio de radiação, eles faziam, tu vê, às vezes tem vídeos que a gente vê no mar, ou até mesmo na Terra, para você ver, no começo, antes deles jogarem, os Estados Unidos jogar a primeira bomba atômica lá no Japão, e depois a segunda, eles fizeram um teste e explodiram uma bomba atômica de verdade dentro do próprio Estados Unidos, cara. Não sei se vocês sabem dessa história. E eles não tinham muita noção de como é que era, né? Entendeu? E fizeram. Aí depois começaram a fazer naquelas ilhas lá do Pacífico, naquele negócio lá, e depois eles faziam esses testes nucleares subterrâneos, igual assim, botava lá embaixo e tal. Eu fazia cadê aí, ó? Um trem. Deixa eu passar essa parte dessa propaganda. Né? E eles simplesmente botavam uma. Tá vendo? Aí fazia um buraco, um trem desse, olha o tamanhão desse negócio, né? Ele botava lá uma bomba atômica lá embaixo, tá vendo? Olha aí, você vê, ó, no começo, ó, eles faziam. Eles faziam, tá vendo? Ó, e o pessoal aqui olhando, tá vendo? O primeiro, conhecido como Trinity, foi realizado no dia 16 de julho de 1945 e confirmou o projeto da bomba de plutônio, que ficaria conhecida como Fat Man. Que nessa época jogou lá em Hiroshima. Tá? Isso é só para vocês verem. Aí depois, tá vendo? Eles explodiam de gente aqui olhando, assistindo. Aí depois eles começaram a fazer subterrâneo. Né? Testes nucleares debaixo da Terra. O primeiro teste subterrâneo. Aí fazia, né? E dava essa. Ficava depois esse buracão imenso lá. Aí o que aconteceu? Tá vendo? E aí o que eles começaram a fazer? Esse local aqui, esse Argonne Laboratório, eles dão conta de fazer hoje toda a simulação e teste nuclear online, quer dizer, eles fazem a simulação aqui no computador que corresponde totalmente à realidade. Tá? Então, esses caras aqui têm sempre entre os maiores supercomputadores do mundo. Tá? Então, por quê? Você consegue fazer coisas, tá, que um computador comum, a princípio, não dá. Esse é o tamanho do bicho. É coisa monstruosa, de grande. Tá vendo? Aí tá mostrando aqui, ó, supercomputador japonês dá 442.010 trilhões de operações de ponto flutuante, tudo mais. Então, realmente é para você conseguir fazer coisas aí extraordinárias aí, né? Eu não sei se vocês lembram daquele filme lá, né? Aqui, ó, Dia Depois do Amanhã. Vocês lembram desse filme? Que o cara, ele faz uma simulação lá no supercomputador, tá? Uma evolução lá da questão climática. Não sei se vocês lembram, isso é bem logo no começo do filme. Tá? Aí, com isso que ele conseguiu, tá? Descobrir. Tá? Mas por quê? Ele rodou a simulação dele num supercomputador. Eu não sei se é aqui, né?
Ele consegue, acho que não falo muito, mas ele rodou isso num sistema climático, num supercomputador. Eu não lembro muito o nome agora do filme. Perdido em Marte. Alguém já viu esse filme? Perdido em Marte? Oi, alô? Alguém já viu esse filme, Perdido em Marte? Já, sim, professor. Já viu? Para mim, sabe quem é um dos grandes heróis desse filme? Você lembra que tinha um moreninho, o cara? Ele que rodou um modelo. Você lembra lá num supercomputador? Ele estava até dormindo lá esperando. Para pegar a trajetória? Exatamente. Que se não fosse ele calcular que ele podia usar a própria Terra como catapulta, lançasse lá um foguete que reabastecesse a nave, enquanto ele fazia isso para eles voltarem, aquele não tinha dado certo. A sobrevivência do outro teria sido em vão. Entendeu? E ele estava lá rodando um modelo, vocês viram lá, era um supercomputador que ele estava rodando para fazer esses cálculos tão rápidos assim. Entendeu? Então, gente, é porque tem muita gente acha, né? Às vezes pensa que está um pouquinho fora, às vezes, da realidade nossa do dia a dia, acha, rapaz, isso aí é só para coisa. Não, que o pessoal usa realmente esse tipo de coisa e funciona mesmo, tá? Eu estava lendo um artigo quando eu estava fazendo a matéria, só que é para processamento de imagem, né? O uso das GPUs escala muito mais os supercomputadores. Exatamente. Tanto é que todos esses supercomputadores agora, eles incluem placa de vídeo. Não sei se vocês lembram, aquele que quando eu mostrei para vocês aqui, ó, daquele lá, ó, do Santos Dumont, que é o maior supercomputador do Brasil, que está lá no Laboratório Nacional de Computação Científica. Não sei se vocês lembram. Entendeu? Aqui, ó. Se vocês forem olhar, aqui a configuração dele aqui, ó. Ele inclui GPU, ó. Você vê aqui, ó. Cadê? Aí, ó. GPUs NVIDIA, tá vendo? Por quê, gente? Deixa eu te falar. É que a GPU, hoje em dia, elas trazem muitas instruções, tá? Que são para operações matemáticas. Por isso que... E para álgebra linear. Por isso que... tanto para processamento de imagem e para várias operações matemáticas e de computação científica, a gente trabalha. Quer ver? Eu posso só dar um último exemplo aqui para vocês, para não demorar demais? Olha só isso aqui, quer ver? Ó? Uma coisa igual o pessoal faz, não sei se vocês já viram, que, por exemplo, o cara, você pode transformar essa, no caso, operação, por exemplo, se você fosse multiplicar uma sequência de 2 números, se você transforma isso em 2 vetores e faz a multiplicação, tá? Como você joga isso para uma GPU, você consegue fazer isso, enquanto numa CPU você levaria dezenas ou centenas de passos, numa GPU você levaria apenas um único passo. Quer ver? Ó? Se você for olhar, por exemplo, a GPU como essa aqui, olha só quantos cores. Ó. Se você for botar aqui, ó, Tesla V100, ó, number of cores. Vamos ver quantos cores ela tem? Tá aqui, ó, 5.120 cores CUDA. Então, cara, dá para você, enquanto, por exemplo, se você fosse um multiplicador número 1 por 1, quer dizer, se você tiver um vetor de 1.120 ou múltiplo disso, você vai fazendo desses múltiplos, então você ganha um tempo danado. Entendeu como é que é? Só para você ver realmente. Tá vendo? Ele está comparando, ó, uma GPU, tá vendo? Ó, ela fica no lugar, né, de 54 CPUs, para você fazer, ó, experimentos, as ciências da vida, física, geociências e tudo mais.
E essa CPU aqui, que é a Tesla V100, hoje em dia a gente já tem coisa muito melhor do que isso já hoje. Entendeu? Muito melhor. Tá vendo? Aí o pessoal usa essas GPUs para um monte de coisa. Para deep learning e tudo mais. Então, só para vocês verem, como o colega falou, normalmente esses supercomputadores hoje, eles trazem também essa questão da GPU para acelerar uma série de tarefas. Tá? Então, realmente, não é história da carochinha, isso funciona mesmo. Então, o nosso objetivo aqui, a princípio, como nem todo mundo, infelizmente, a gente não dispõe lá no laboratório de GPU, nem todo mundo tem computador com GPU, né, que tem uma placa de vídeo, mas, a princípio, vamos ver aqui a programação paralela, tá? Executando em CPU, e é óbvio que ela pode ser até multicore também, não tem problema. Tá? Então, vamos ver aqui, quando um algoritmo é paralelizável. Então, quando pode ser dividido em tarefas que possam ser executadas em paralelo. É a mesma coisa. Eu vou construir uma casa. Por exemplo, eu levantar as paredes pode ser feito em paralelo, concorda? Mas como eu não posso fazer em paralelo, levantar a parede e botar, por exemplo, o telhado. Não dá, né? Como é que eu vou botar o telhado antes de botar as paredes? Não tem lógica, né? Nem dá para fazer. Então, a gente tem que analisar o problema e ver o que dá para ser feito em paralelo. Por exemplo, eu construir partes do telhado ao mesmo tempo, até dá. Mas, por exemplo, telhado com parede não dá. Beleza? Estamos pegando mais ou menos a ideia? Então, a gente vai dividir em tarefas o que pode ser executado em paralelo. Eu não posso paralelizar tudo. Não tem como. Nem sempre é possível. Tá? Igual eu estou dando esse exemplo da casa. Levantar uma parede aqui. Eu dá para fazer agora. Fazer a parede e telhado ao mesmo tempo não dá. Mas partes do telhado ao mesmo tempo dá. Então, tem que ver o que pode. Tá vendo? Tá bem claro aqui. Ó, o que pode ser executado em paralelo. Então, tem que ver. Beleza? Então, exemplo. Um grafo em um ponto especial. Eu quero calcular o caminho mínimo desse ponto específico para todos os outros. Isso posso. Por exemplo, eu tenho 5 pontos. Tá? Eu quero todo o caminho mínimo. Aí eu posso calcular num processador o caminho de 1 por 2, 1 por 3, um outro 1 por 4 e um outro 1 por 5. Eu posso calcular, em cada processador, eu posso calcular um caminho. Por quê? O cálculo de um caminho não afeta o do outro. Concorda comigo? Então, isso aí é totalmente paralelizável, esse problema. Já a série de Fibonacci, não. Tá? Que, por exemplo, como é que eu vou calcular o Fibonacci do 4 antes de calcular o Fibonacci do 3? Como é que eu vou calcular o do 3 antes de ter calculado, entendeu? O do 4 antes de ter calculado o do 3 e do 2. Como é que eu vou calcular o do 3 antes de ter calculado o 2 e do 1? Ou seja, ele sempre depende de alguma outra coisa. No caso, se você for tentar fazer o cálculo do Fibonacci aqui em paralelo, ele vai ficar pior do que o sequencial. Por quê? Vamos dizer, imagina que você queira calcular o Fibonacci de 1000 e você tem 4 computadores. Aí eu tenho aqui um computador aqui, tenho outro aqui, tenho outro aqui e tenho outro aqui, beleza? 4. Então, aqui eu vou calcular o Fibonacci de 1 até 250. Beleza? Aqui eu vou calcular o quê? Do 251 até o 500. No outro, eu vou calcular o quê? Do 501 até o 750. E aqui eu vou calcular do 751 até o 1000. Beleza, galera? Aí qual é o problema? Como é que eu vou começar o primeiro aqui, o 251, antes de ter calculado
o 250 e o 249 que está na máquina 1. Não tenho. Então, tem que primeiro esperar a máquina 1 acabar. Ela vai ter que transmitir via rede para a máquina 2 para essa aqui começar. Aí a máquina 3 não pode começar o 501 antes de acabar o 500 e o 499. Então, ela tem que esperar a máquina 2 terminar e enviar via rede para cá. Aí, eu tenho, antes de para calcular o 751, tem que ter o 750, 749, acabar e enviar via rede para cá. Aí, qual acontece? Eu vou ter, nesse caso, o distribuído, paralelo distribuído, vai ficar pior que o sequencial. Por quê? Eu ainda tenho todo esse overhead aqui da transmissão via rede aqui, tá vendo? Porque um não pode começar antes do outro terminar. Tá? Você tem uma sincronia obrigatória aqui. Então, foi melhor fazer no sequencial mesmo. Entendeu? Tá. Nesse caso, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tá? Se você fizer isso aqui paralelizar, ele vai ficar pior que o sequencial. Aí você vai falar, pô, o professor Marcelo me ensinou uma coisa aqui que não presta para nada. Eu fui fazer em paralelo e ficou pior que o sequencial. Por quê? Porque aquele problema não é paralelizável, bro. Você tem que olhar primeiro a cara do bicho. Entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, não é. Então, quando você tem um problema onde, para começar no 2, depende totalmente de um determinado, acabou. Você sincronizou. Então, quer dizer, você ainda vai perder esse tempo aqui de via rede aqui, ó. Tá? Então, não vale a pena fazer esse problema paralelizável. Tá? Ele é eminentemente sequencial, ou seja, ele me obriga a acabar todinho num processador para passar para o outro, acabar todinho no 2 para passar para o 3, acabar todinho no 3 para passar para o 4. Então, nesse caso, ele é eminentemente sequencial. O único jeito de você conseguir fazer isso aqui andar mais rápido é botando numa CPU mais rápida. Não tem outro jeito. Entenderam isso, meus queridos? Deixa eu só levantar aqui, esticar um pouquinho a perna. Eu fiquei muito tempo sentado, rapaz, direto, assim, me deu um caroço na perna. Deixa eu dar uma esticada aqui. Conseguiram entender esse caso aqui do Fibonacci? Que não vale a pena fazer isso aqui paralelo? Conseguiram entender? Tá? Então, vamos continuar aí. Só fechar um pouquinho aqui. Tem muita coisa aberta só para a máquina não ficar pesada demais. Tá? É para a transmissão aqui melhorar, eu vou só fechar a câmera aqui um pouquinho. Bom, então, num caso como esse, realmente não vale a pena fazer em paralelo. Então, aqui para fazer o projeto de um algoritmo paralelo, né? Então, como é que eu posso ver? Óbvio, a primeira coisa é detectar e explorar algum paralelismo inerente a um algoritmo sequencial existente. Então, por exemplo, igual esse caso aqui, ó, do caminho mínimo. Apesar de você vai fazer sequencial cada caminho, mas de um ponto para os outros, todos os outros, tá? Concorda que o cálculo de um caminho mínimo não atrapalha o do outro. Tá? Então, eu posso calcular o caminho mínimo do ponto 1 para o 2 num processador, o do 1 para o 3 num outro, do 1 para o 4 no outro, do 1 para o 5 no outro, do 1 para o 6 no outro. Entendeu? O cálculo de um não atrapalha no outro e eu não dependo de esperar um ponto terminar para começar o outro. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que o problema ele é totalmente paralelo. A gente chama isso aí até de embaraçosamente paralelo. Como assim? É porque um não atrapalha em nada do outro. Tá? Não atrapalha em nada, nada, nada. Tá? Tá ok? Então, uma coisa que também ele fala aqui assim, ó, detectar e explorar algum paralelismo inerente a um algoritmo essencial existente. Por exemplo, esse mesmo do caminho mínimo. O que acontece? Ó? Caramba, deixa eu achar um espaço aqui. Deixa eu só...
Ó, imagina que aqui você tem o ponto 1. Aqui, ó. O 2. 3. Tá, vou botar aqui o 4. Aí eu vou botar aqui assim. Só para vocês verem se vocês entendem. 5. 6. E 7. Olha só, por exemplo, o que eu posso fazer aqui em paralelo, por exemplo, num algoritmo sequencial, a princípio? Ó, o 1, eu posso ir para 2, para 3 e para 4. Então, inicialmente, para calcular qual é a distância de 1 para o 2, 1 para o 3 e para o 4, eu posso botar 1 em cada processador, não posso? Ó, distância de 1 para o 2, 1 para o 3 e para o 4. Então, cada cálculo de uma distância eu posso botar num diferente. Entendeu? Quer ver, ó? Vamos supor que aqui também tivesse aqui, ó, do 2 para o 4. Do 2 para o 4, não, quer dizer, agora eu quero calcular a distância do 2 para todo mundo. Ou seja, todo mundo que ele chega, né? Então, eu posso ir para o 2 para o 5, 2 para o 6, 2 para o 3 e 2 para o 4. Então, eu posso calcular cada uma dessas, eu posso botar num separado. Tá? Eu posso botar num separado. Tá ok? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, ó, explorar algum paralelismo inerente a um algoritmo sequencial existente. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu calculo a distância de um ponto para todos os outros vizinhos dele, isso aqui eu posso fazer em paralelo, porque eu calculo a distância do 2 para o 5, 2 para o 6, 2 para o 3, 2 para o 4, eu calcular a distância do 2 para o 5 não atrapalha eu calcular a distância do 2 para o 6. E 2 para o 4 também não atrapalha, tá vendo? Quando eu calculo a distância, por exemplo, aqui do 2 para cada um desses, um não atrapalha o outro, então eu posso fazer cada distância do 2 para o 5 num processador, 2 para o 6 num, 2 para o 3 no outro, e 2 para o 4 eu posso fazer no outro. Não tem problema. Tá? Não tem problema fazer isso. Não tem problema. Beleza? Então, eu estou pegando um algoritmo sequencial e eu vou paralelizando partes dele. Entendeu? É óbvio. Quando eu tenho um grafo assim que é pequenininho, aqui é óbvio, só tem 4 aqui, nesse caso aqui. Agora, você imagina num gráfico que representa uma rede social que tem milhares ou até milhões de conexões. Aí você começa a perceber que se eu pego de um ponto e calcular para todos os vizinhos qual fazer uma diferença, dá nada. Já começa a fazer? Porque aqui, você vê 4 é pouquinho, né? A diferença é ridícula. Mas agora, você imagina se ao invés de 4 eu tivesse 20, 30 mil conexões. Eu tenho um gráfico que representa uma rede social. Vocês já viram isso, não sei se na disciplina lá de gráficos o professor falou com vocês, vocês podem usar um gráfico para representar uma rede social. Né? Então, nesse caso aqui é um gráfico direcionado, né? Mas aí você pode ter um gráfico direcionado e não direcionado, né? Quer dizer, ele é de vai e vem, né? Tá? Ok? Isso aqui poderia ser o gráfico de uma rede social, por exemplo, onde esse cara começou um assunto, ele propagou por 2, o 2 por 5, para o 6 por 3 por 4, o 3 propagou só por 6, o 3 propagou por 3 por 6, o 4 só por 6, e por aí vai. Tá? Pode ser. Tá? Agora, se você tem uma rede que tem milhares ou até milhões de nós ou de conexões, isso faz uma diferença danada. Eu poder, para cada um, eu fazer isso aqui em paralelo. Beleza, galera? Só para vocês entenderem. E essa abordagem é muito utilizada, apesar de apresentar baixo. O que quer dizer esse speed up? É o ganho de desempenho com acréscimo de processadores. Tá? Ok?
Então, é isso que quer dizer o speed up, tá? Ok? Quer ver, ó? Deixa eu botar aqui para vocês. Ó. Esse speed up, normalmente, a gente calcula assim, ó. Speed up é igual ao tempo com um processador, tá? Na verdade, assim, ó. Você vai calcular, cadê aqui? Peraí. Aí você tem aqui, eu tenho, deixa eu lembrar aqui, ó. Eu tenho igual. Ah, tá. É o tempo que você leva com P processadores dividido por o número de processadores, que é P aqui. Tá? Então, o TP é o tempo que você levou com esses P processadores dividido pela quantidade de processadores. É uma medida, assim, vamos dizer, de eficiência. Então, o que acontece? O que às vezes pode acontecer é que você pode ter... Imagina, ó, o tempo com um processador, vamos dizer, é 10. O tempo com 2 é 5. O tempo com 3 foi 4. O tempo com 4 foi 3,8. Você vê que o tempo vai diminuindo, não é? Mas você vê que a eficiência também, ó. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, o speedup é igual, no caso aqui, tá? Você vê, ó, aqui, ó, você vê, aqui vai ser o quê? O speedup aqui vai ser o quê? 5 dividido por 2, que é 2,5. Aqui, ó, o speedup aqui vai ser o quê? 4 dividido por 3, deixa eu ver aqui quanto é que dá, ó. 4 dividido por 3, 1,33. O speedup aqui vai ser 3,8 dividido por 4, que dá 0,95. Então, e o que isso está querendo dizer? Você vê, o tempo aqui foi diminuindo conforme eu botei mais processadores. Mas você vê que aqui a eficiência foi diminuindo. Por quê? O ideal é que o tempo aqui ele fosse sempre dividido, que você realmente ganhasse desempenho. Então, você vê aqui que o speedup dele aqui foi piorando. Por quê? Ele não caiu na mesma proporção. Então, se eu botasse aqui, ó, você vê, caiu pela metade. Se eu botasse mais um, era para ter caído aqui, quanto é que seria? 3 com 3 processadores. Eu esperaria que o tempo caísse para 3,333, né? E não 4. Se eu boto 4, eu esperava que o tempo caísse para 2,5, né? Estou falando, suponha que os processadores fossem iguais. Concorda? Eu esperaria que o tempo caísse para 2,5 e não para 3,8. Concorda comigo? Que se você botou 2, aí beleza, aqui caiu pela metade. Se eu ponho 3, eu esperaria que caísse 1/3. Se fosse 4, caísse 1/4. Mas você vê que nem sempre ele vai caindo igualzinho. Tá vendo? Nem sempre. Tá? Nem sempre ele vai caindo igualzinho. Tá? Aí essa speedup é uma medida que você tem de eficiência. Tá? Então, uma outra coisa é criar um algoritmo paralelo novo, onde que possibilita melhor desempenho, necessitando, porém, de reestruturação completa
do algoritmo. Então, às vezes, é possível. Depois eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer isso. Ou outra situação também que é possível, adaptar outro algoritmo paralelo que resolva um problema similar. Então, você vê que o problema é muito parecido. Pô, então já tem um algoritmo paralelo distribuído que resolve esse caso, então eu só adapto o meu caso. Então, nesse caso, tem-se um bom desempenho, exigindo menor trabalho do programador em relação à construção completa do algoritmo. Tá? E uma coisa importante, gente, que deve se levar em conta. Isso aqui, ó. Isso aqui é fundamental. Custos de comunicação entre processos. Principalmente aqui, em relação à computação efetiva. Tá? Lembra que quando eu falei desse caso aqui do Fibonacci? Nesse caso aqui, ele vai levar mais tempo, como o número aqui é pequeno, e os processadores hoje são bem eficientes, que o Fibonacci é só uma soma, né? E soma uma operação muito rápida para o processador, então ele leva mais tempo comunicando aqui via rede do que efetivamente processando. Tá? Nesse caso aqui, como o processamento em cada processador, nesse caso aqui é pequeno, ele leva mais tempo aqui comunicando que processando. Por isso que aqui, ó, nesse caso, paralelo distribuído fica pior que o sequencial. Então, a gente tem que levar isso aqui em consideração. A ideia é, na medida do possível, a gente sempre levar em consideração o quê? Minimizar o número de comunicações que a gente pode ter. É óbvio, a gente sempre vai ter que ter uma comunicação, mas a gente tentar minimizar o número de comunicações. Por quê? Por mais rápido que seja a rede, ela nunca vai ser tão rápida quanto o processamento na CPU e a troca de informações de CPU e memória. Tá? Nunca vai ser mais rápido. Então, a gente tem que minimizar isso. Por quê? Visto que operações de comunicação geram uma sobrecarga que pode degradar o desempenho, tornando o algoritmo menos eficiente que o sequencial. Quer ver uma coisa? Lembra, gente, da disciplina, não sei se foi lá, sistemas digitais, arquitetura de computadores. Pessoal, vocês chegaram a programar ou mexer alguma coisa com Assembly? Alguém, pessoal, aí chegou? Da linguagem de programação Assembly? Em disciplina, não, mas já por fora já trabalhei. Ah, tá. Porque, ó, não sei se vocês lembram que uma coisa, sempre quando você vai ler alguma coisa do teclado, vai fazer uma operação de entrada e de saída, vocês lembram que tem uma coisa chamada o quê? Interrupção. Não sei se vocês lembram. E, normalmente, naquele Windows tinha int 10H e a int 21H. Não sei se vocês lembram disso. Tá? O que essa interrupção faz? Olha como o próprio nome diz, interrupção. Ela interrompe o processamento daquele programa. Ela para o processamento na CPU para poder fazer uma entrada e saída, tá? Por isso que toda operação de entrada e saída degrada o desempenho, tá? Um exemplo quer ver, ó? Se você pegar aqui, ó, faz um programinha assim, ó, ridículo assim, ó. Por exemplo, S recebe 0. Ó, por exemplo, vamos fazer aqui em JavaScript, né? Int de 1 e menor ou igual que 1000 e normais. Aí você faz aqui, ó. Aqui, S recebe S mais I. Aí aqui você faz aqui, ó. Print % I. Né? % I, vírgula S. Fecha. O que acontece? Se você fizer um com o print e outro sem o print, você vai ver que sem o print, mal você manda executar, ele já finaliza. Agora, se você, a cada iteração do for, você dá um print, ele não está fazendo uma entrada e saída aqui, então ele faz uma interrupção no programa. Então, sem o print,
esse programa aqui não leva nem 1 milésimo de segundo. Agora, se você botar com print, isso aqui vai levar vários segundos. Por quê? Porque a cada print ele está fazendo uma interrupção de entrada e saída. Beleza? Entenderam isso aí, gente? Tá? Sim, entendi. Então, a entrada e saída, tanto faz. Se for na tela, se for para a rede, é pior ainda. Né? Vai ficar mais lento ainda. Tá ok? Tá? Então, só para vocês verem. Bom, e aí, se você fizer muita entrada e saída, né, de qualquer tipo, ele vai tornar o algoritmo menos eficiente, podendo até ser menos eficiente que o sequencial. E outra coisa que você também pode levar em conta é a arquitetura no qual se executará o algoritmo, visto que a sua eficiência pode variar de maneira drástica de acordo com o tipo de arquitetura da máquina. Né? É óbvio, se você está programando num cluster que tem, igual a gente tem aqui na UFT, que é simplesmente uma opção estrela usando só Fast Ethernet, é uma coisa. Agora, eu faço um cluster, igual aqueles lá, que eu tenho uma rede com aquele InfiniBand e tudo mais, o desempenho, obviamente, é outro, né? Beleza? É óbvio que o desempenho é outro. Porque a arquitetura é diferente. Não sei se vocês lembram aqui, ó. É só para dar uma ideia para vocês. Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Além de ser uma rede InfiniBand de 56 gigabits, ela é uma ligação hipercubo. Então, por exemplo, no hipercubo, o que acontece? Quando você está aqui, ó, numa rede estrela, né? Lembra que eu falei? Ó? Se você tem os nozinhos aqui, o comum mesmo num switch é você poder comunicar direto aos pares. Quando você tem um hipercubo, cada nó tem ligação direta com outros 4. Porra, professor, outros 4, por quê? Porque quando você tem um hipercubo, não sei se vocês lembram que eu mostrei um cubo, cada vértice tem ligação com outros 3. Não sei se vocês lembram aqui a imagem, né? Lembra? Se você olhar aqui no hipercubo, cada vértice tem ligação com 4. Ó. Esse vértice aqui tem ligação com 1, 2, 3, ó, 4. Ele tem 4 ligações diretas. Então, eu falo diretamente com 4. Tá ok? Tá? Enquanto numa rede aqui comum, né? Ela só fala com ao par, entendeu? Com esse par, esse cara com esse cara, quem pode falar direto. Nesse caso aqui, ele pode falar até com 4 caras direto. É porque ele tem aqui, ó, tá? Hypercube. Tá vendo? Então, igual eu falei aqui, hipercubo. Estão vendo aqui as fotos aqui? Beleza? Esse aqui é um hipercubo de 4 dimensões. Beleza? Então, você pode explorar a arquitetura da máquina também. Então, então, a gente deve levar em conta essa questão da granularidade da tarefa. O que é a granularidade da tarefa? Como que eu vou quebrar essas tarefas? Porque dependendo de como eu vou quebrar, tem efeito. Por exemplo, eu vou quebrar exatamente pelo número de processadores, eu vou quebrar por um pouco mais que o número de processadores, ou eu vou quebrar muito mais ainda. Aí depende muito também da capacidade de cada dos processadores que eu tenho e da complexidade da tarefa. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Que, por exemplo, se eu tenho
processadores homogêneos, ou seja, todos iguais, tá? E estão todos submetidos pela mesma carga, e eu tenho controle sobre eles, normalmente a gente faz o quê? Eu divido a minha tarefa pelo número de processadores. Ou seja, se eu tenho 1000 dados, eu tenho 4 máquinas, eu dou 250 para cada um. Agora, por exemplo, se eu tenho várias máquinas e elas são com processadores e submetida a cargas diferentes, ou seja, uma pode estar sendo usada mais e menos, aí eu quebro muito mais em tarefas pequenas e eu vou dando para os processadores conforme eles vão acabando as tarefas. Tá? Aí eu quebro com muito, aí eu tenho a que a gente chama granularidade fina. Em vez de eu quebrar exatamente pelo número de processadores, eu quebro muito. E aí eu vou dando a tarefa conforme os caras vão acabando, eu vou dando mais tarefa até acabar todas. Tá? E também a gente olha o problema, porque é melhor quebrar assim. Tá? Porque às vezes, por exemplo, imagina, eu tenho um sistema distribuído, vamos dizer que eu tenho 3 máquinas. Eu tenho uma com i7, uma com i3 e outra eu tenho um Core e 2 Duo. É óbvio que o i7 é muito mais rápido que as outras. Se eu der exatamente a mesma tarefa, o i7 vai acabar primeiro e vai ficar de braço cruzado esperando os outros terminarem. Então, é melhor dar tarefas menores. Como o i7 é mais rápido, conforme ele vai acabando, eu vou dando mais para ele. Agora o i3 acabou. Opa, toma mais uma. E depois de um tempão, o Core 2 acabou. Opa, toma mais uma aqui. Entendeu? Até eu acabar todas as tarefas. Beleza? Tá? Porque eu posso ter máquinas heterogêneas, máquinas com capacidade bem diferente. Se eu quebro igualzinho, igual o i7 é óbvio, como ele é muito mais potente, ele vai acabar muito antes do que um Core 2 Duo. Se eu der a mesma carga, a mesma, exatamente igual, mesmo tamanho para eles. Então é melhor, conforme vai acabando, eu vou dando mais. A gente vai ver um exemplo prático disso ao longo aqui da disciplina. Tá? E outras questões importantes é a necessidade de realização de sincronismo, ou seja, em certos momentos, todos os processadores necessitam ou possuir as mesmas informações, algumas informações em comum, ou simplesmente passar ou receber alguma informação. Quer ver um exemplo? Por exemplo, esse aqui, algumas informações em comum, né? Quer ver? Imagina que eu vou fazer um sistema, por exemplo, igual aqui de previsão de tempo, eu tenho essa área. Aí eu vou dividir aqui, ó. Assim. É assim mesmo que é feito. Eles criam uma malha e dividem aquela região que eles estão fazendo a previsão do tempo. Aí eu posso dar cada quadradinho desse para um processador. Mas concorda que esse processador aqui, ele precisa de um pouquinho desse cara aqui e um pouquinho desse cara aqui, tá vendo? E esse cara aqui, ó, vai precisar de um pouquinho desse cara aqui, um pouquinho desse cara aqui e um pouquinho desse cara. Então, às vezes, ele tem que ter algumas informações em comum, tá vendo? A gente tem que trocar alguma coisinha. Por quê? Porque na natureza você não pode dividir. Ó, daqui para cá é diferente. Não, então ele tem um pouquinho mais para cada lado aqui um do outro. Então eles precisam estar trocando um pouquinho na fronteira entre eles, tá vendo? Aí esse é um exemplo de algumas informações em comum. Aqui na previsão de tempo, eles dividem, faz essa malha, mas, óbvio, na vida, na natureza, nada assim, ó, passei uma reta aqui e acabou. Então, esse cara aqui precisa de um pouquinho do lado de cá, um pouquinho do lado de cá. E esse cara aqui precisa de um pouquinho do lado de cá, um pouquinho de, tá vendo? De cada um dos lados. Beleza? Eles têm que trocar um pouco de informação na fronteira entre eles aqui. Tá? Ok? É assim, e aí eles conseguem fazer a previsão de tempo usando... Por isso que eles usam o supercomputador. Tanto é que se você for olhar lá, ó, no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para a Previsão de Tempo, eles têm um supercomputador lá. Aí, o supercomputador do INPE, que é o supercomputador INPE, é o CPTEC. Eles têm um computador lá, ó, para
fazer... aí, ó. Supercomputador dará salto de qualidade a previsão de tempo, tá vendo? Tá vendo? Que eles precisam dar a previsão meteorológica e ambiental, tá vendo? E se você tem um supercomputador, ele precisa... você tem... Tá vendo? Aí ele faz, ó, resolução de 20 quilômetros. Passará a ser de 5. Lembra aqueles quadradinhos que eu dividi ali para vocês? Antes, cada quadradinho tinha... Cada aresta dele era de 20 quilômetros. Ele passou a dividir para 5 quilômetros. Então, quanto menor o quadradinho, mais preciso vai ficando. Beleza? Entenderam mais ou menos a ideia, gente? Tá? Que antes o quadradinho era de 20, agora passou de ser de 5. Ou seja, quanto menor for o quadradinho, maior, mais precisa é a previsão. Beleza? Tá vendo? Com isso, ele pode gerar previsão de tempo mais confiável, com mais dias de antecedência e melhor qualidade, ampliando o nível de detalhamento para 5 quilômetros. Tá? Para 5 quilômetros na América do Sul e 20 quilômetros para todo o globo. Porque, para todo o globo, aí só aquele supercomputador americano lá que eu mostrei para vocês, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não chega nem perto dessas máquinas, americano, japonês, chinês e por aí vai, né? Tá? Beleza, gente? Então, pegaram mais ou menos a ideia que quando eu falei aqui do quadradinho, eu acho que agora, com ele falando isso aqui, me dando esse exemplo aqui, ficou mais... Dá para entender, né? Sim, deixou mais claro. Não, bacana. Aí, gente, o que eu estou tentando mostrar para vocês, né? Um exemplo prático, mostrando para vocês que isso realmente usa na prática. Eu não estou inventando aqui história da carochinha só para encher linguiça, não. Estou mostrando para vocês que é exemplo prático, para vocês verem que realmente isso usa mesmo, né? Tá. Então, tem o tipo de paralelismo. Então, a gente tem de dados, onde os dados são divididos geralmente em partes de tamanho iguais, né? Cada tarefa executada numa série de processamento igual ou diferente sobre esses dados, e a localidade dos dados é parte essencial do algoritmo. Tá? Então, normalmente, a gente vai dividir os dados. E o mais comum desse aqui, é a gente dividir os dados e executar o mesmo código em cada parte desses dados. Né? É o mais comum. E de dados, já não, tá. O outro é o funcional que eu vou mostrar. Então, aqui exemplo de paralelismo de dados. Por exemplo, cálculo da média de temperatura em um estado. Então, qual é a moral da história? Eu posso dividir, se eu tenho 10 processadores, eu divido essa quantidade de valores por cada um calcula a média em cada pedaço e depois junto tudo. A mesma coisa, procurar pessoas com mais de 65 anos em uma população. Eu divido meu banco de dados, cada processador procura quem tem 65 anos em cada um, é isso que faz aquele map reduce. Eu faço um map. Então, o map, ele fala, cada um faz a consulta e procura quem tem select from select asterisco from tabela lá tal, where idade é maior que 65. Aí cada um faz, acha, e depois ele tem a operação, essa é a operação de map. Depois de reduce, é o quê? Ele pega aquilo tudo e reduz, ele junta. Por quê? Porque se tiver duplicado o dado, aí ele já limpa, só mantém um e entrega a operação final. Ok? Outra questão é jogos de xadrez. Então, eu tenho uma lista de possíveis movimentos a partir daquela posição, e aí eu divido aqui entre vários processadores, cada um analisa uma série de movimentos. Aqui. O processador aqui analisou 1, esse aqui, o 3, analisou o 2 e o 5, esse aqui analisou o 3 e o 8, esse aqui analisou o 5, o 4, o 6 e o 7. Por exemplo. Tanto é que você vê, aquele computador, computador Deep Blue xadrez. Você vai ver que é uma máquina paralela distribuída. Você vê, a quantidade de processadores que ela tem, Aí,
256 coprocessadores. Então, tem processadores. Tá vendo? Então, ela conseguia analisar 200 milhões de posições de xadrez por segundo. Beleza? Isso que é a época que aconteceu esse embate, né, entre essa máquina e o Kasparov, que foi o maior jogador de xadrez aí, que é hoje. Para você ver, o pessoal me contar a história, esse Kasparov, ele conseguia jogar com 40 pessoas ao mesmo tempo, ele guardava os tabuleiros todo de cabeça. Cara, eu acreditei isso, que eu tinha um professor na época do mestrado, fui jogar xadrez com ele, ele estava trabalhando no computador e a mesa ali. Ele sem olhar, ele só falava, põe a peça tal no lugar tal. Ele estava trabalhando no computador e não olhava para o tabuleiro. Ele está de costas para o tabuleiro. Aí eu falei, bicho, brincou, né? Entendeu? E esse Kasparov, ele conseguia fazer isso com 40 pessoas ao mesmo tempo. Imagina, você guardar 40 tabuleiros na cabeça. Tá? E o cara conseguia fazer isso. Mas o que eu queria mostrar, você vê, ó, ele tinha 256 processadores, aí dividia, igual fez aqui, né, os movimentos. Tá? E aí ele conseguia 200 milhões de posições, ou seja, movimentos por segundo. Tá? Beleza, galera? Então, para mostrar, então, fazia isso. Agora, o paralelismo funcional, primeiramente, ele divide a computação a ser feita e só depois se preocupa com os dados. Então, cada tarefa executa processamentos diferentes para resolver um problema. E essas tarefas podem ser executadas sobre mesmos dados ou dados diferentes. Se os dados são independentes, ou seja, cada um é independente do outro, a decomposição é completa. Caso contrário, comunicações devem ser efetuadas. Então, aqui está um exemplo, ó, modelagem de um ecossistema, onde cada programa calcula a posição de um determinado grupo que depende dos vizinhos. Então, aqui ele vai ter um simulando, né? Apesar, igual fala aqui, que primeiro a planta deve terminar para começar a hervir, mas você vê que depois que ele passou aqui a primeira vez, isso aqui você vai simulando para várias épocas, aí isso vai rodando, né, praticamente paralelo, né? E quando, porque aí terminou a planta, foi para hervir, mas depois que terminou o decompositor, ele volta para cá, ó. Aí vai chegar uma hora que isso aqui ficou pipeline. Aí ele passou para a planta, a planta passou para hervir. Então, quando eu terminei o planta para cá, já está vindo um outro daqui para cá. Entendeu? Isso aqui fica rodando. Só a primeira vez que ele fica como se fosse sequencial. E depois ele permite que execute várias coisas aqui em paralelo. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai fazendo vários ciclos aqui. Se fosse um ciclo só, aí não ia prestar. Mas como são vários, aí dá para fazer isso aqui em paralelo, entendeu? Porque não é um ciclo só. Tá? Se fosse um ciclo só, que planta, herbívoro, carnívoro e decompositor, e parasse uma vez só, aí era melhor fazer numa máquina só do que assim. Mas como isso aqui tem um ciclo e isso fica rodando, concorda? Que ele só vai ficar sequencial na primeira e na última vez. Nas outras, eles vão fazendo em paralelo. Tá? Só a primeira vez. E a última, que ele faz sequencial. Primeira, planta manda para herbívoro, herbívoro manda para carnívoro, carnívoro e vai para decompositor. Aí, como volta, aí na segunda isso aqui já começa a ficar em paralelo. E a última, né? Que a última, foi a última que o decompositor enviou para a planta, aí fica planta, herbívoro, carnívoro, decompositor. Aí acaba. Que se eu quiser testar, por exemplo, só 100 ciclos, aí o primeiro e o último que fica sequencial. Os outros vão em paralelo. Tá ok? Tá? Só o primeiro e o último que fica sequencial. Mas os outros... Ou seja, quanto mais ciclos tiver, maior eu ganho de fazer desse jeito aqui. Por quê? Porque aqui você concorda? Você só tem 2 ciclos sequenciais. Se você rodar isso 100 vezes, é 2 em 100. 2%. Agora, se você fizer isso aqui 1000 vezes, é 2 em 1000. Então, é 0,2% que fica sequencial.
Entendeu? Então, quanto mais ciclos você tiver, maior o ganho. Beleza, gente? Tá? Ok? Que normalmente, quando o pessoal faz coisas desse tipo assim, o número de ciclos é muito grande, né? Se é uma coisa simples, com pouco ciclo, você faz logo na máquina sequencial, né? Você, lembra, você só vai fazer paralelo distribuído se um problema é o quê? Ou é muito grande ou muito complexo. Tá? Um problema é simplesinho, pô, vou fazer paralelo distribuído para quê? Tá? Bom, estilos de paralelismo. Tem Job Farm, Processor Farm, Geométrico e Pipeline. Então, vamos ver aqui. Job Farm é bem simples. Então, diversos processadores executam diversas tarefas em paralelo sem nenhuma forma de colaboração. Então, exemplo, compactar diferentes arquivos de dados. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho 1000 arquivos. Esse aqui compacta de 1 a 250, esse compacta de 251 a 500 arquivos, esse aqui de 501 a 750, esse aqui de 751 a 1000. Pronto, dane-se. Compactou em 4 arquivos. Cada um não atrapalha o outro. Outra questão é renderização de diversas imagens diferentes. Então, cada um renderiza, cada processador renderiza uma imagem. Uai, uma não atrapalha a outra. Entendeu? Por exemplo, se você pegar um filme e for para renderizar, igual, vamos dizer, eu tenho um filme com 1000 frames. Esse aqui vai renderizar o frame de 1 a 250, esse aqui de 250. Um no outro? Não. Beleza? Precisa ter comunicação entre eles. Quer dizer, só tem uma máquina que avisa para eles, ó, faz isso aqui, você faz esse, você faz esse, e você faz esse. E deixa o pau torar. Tá? Um não atrapalha o outro. Mesma coisa quando faz aquela questão lá do servidor web, né? Que se você tem servidores web, né? Então você tem um cara que recebe e distribui. Por exemplo, igual você vai ver uma empresa, sei lá, tipo Americanas, Banco do Brasil. Porra, não vai ter um servidor web só para responder a tua requisição, né? Ele tem ele tem vários, entendeu? Ele não vai ter um só. Porque, porra, não tem uma máquina só que tem capacidade para suportar tanta gente ao mesmo tempo. Tá? Gente, eu quero pedir só para vocês o seguinte. Um segundinho só, gente. Só vou aqui. Tá, cortou, mas voltou. Oi, Yássia. Voltou o som? Tá normal? Foi só a minha imagem que eu tirei aqui um pouquinho para não sobrecarregar demais. Tá normal? Ah, beleza. Gente, um minutinho só. Eu vou só fazer um pipi rapidão, a gente já volta, tá? Só um minutinho, tá? Não sai não, cara. Eita, peraí, esqueci o ponto. Pronto, voltei, esqueci o copo d'água aqui. Pronto, voltei, galera. Já estou aqui de volta. Bom, esse processo farm, que normalmente é o que um dos que a gente mais usa esse aqui.
ele caracteriza pela existência de um processador mestre que supervisiona um grupo de processadores escravos, tá? Que normalmente o pessoal chama Master Slave. Tá, gente? Agora, como a gente está na época do politicamente correto, tá? O pessoal está preferindo agora botar aqui supervisor trabalhadores, tá? Em vez de mestre escravo, põe supervisor trabalhadores, tá? Para depois, alguma hora que vocês ouvirem também desse jeito, vocês, tá? É que hoje, né, como a gente está na questão aí do politicamente correto, o pessoal tirar essa escravo, esse negócio, tá? É que eu acho que para computação, não, mas qualquer coisa o pessoal também chama, em vez de ser mestre, chama de supervisor, em vez de escravo, chama trabalhadores. Dependendo do lugar, o trabalhador é igual um escravo mesmo. Mas tá valendo, né? Vocês entenderam a ideia aí, né? Sim, sim. Tá. Bom, então qual é a moral da história? Normalmente, que vocês vão ver, ó, a função do mestre qual é? É o cara que vai organizar a situação. E o escravo é o cara que trabalha, né? Então, cada escravo processa assincronamente tarefas submetidas a ele pelo mestre. Então, o mestre dá a tarefa para ele e ele vai trabalhando. O que fala sincronamente? Não precisa começar exatamente na mesma hora. O escravo 1, que o 2, que o 3, entendeu? Ou 2 pode começar antes do 1, tanto faz. Por isso que fala assincronamente. Tá? Não precisa um começar antes do 2. Tá? Porque normalmente o trabalho no mais comum é que o trabalho dos escravos seja um independente do outro. Né? Esse modelo também é conhecido como paralelismo pela pauta, visto que é definido um conjunto de tarefas. Pauta, e a partir daí são distribuídas as tarefas pelo processador mestre para os escravos. Tá? Então, esse aqui é um dos que normalmente a gente mais vai usar. A gente normalmente é assim, o mestre, ele divide as tarefas, pega os dados, divide as tarefas e manda para os escravos. O escravo, cada um faz a sua tarefa e devolve o resultado para o mestre, sumariza tudo e acabou. Tá? Então, qual é a moral da história disso aqui? Facilidade de ampliação do sistema, aumento do número de escravos. Pô, é muito fácil você botar mais escravo que, né? É muito fácil. Aí, o que acontece? Uma coisa que às vezes pode acontecer é, se você tiver escravo demais, o que às vezes você pode fazer? É o que a gente chama de criar uma federação. Você cria mestre 1, ele controla esses escravos aqui. O mestre 2 controla esses escravos aqui. O mestre 3 controla esses escravos aqui. O mestre 4 controla outros escravos, entendeu? Quer ver um exemplo? Seria mais ou menos assim. Imagina, a coordenação vai fazer uma reunião com os alunos. Cara, imagina, se fosse chamar mais de 300 ou mais alunos no curso. Cara, ia ficar muito difícil, né? Imagina todo mundo falando ao mesmo tempo. O que ele faz? Normalmente elege ou um representante de cada turma, ou tem o representante do CA que vai. Entendeu? Por quê? Porque aí você diminui a chance de ter problema na comunicação e ter que fazer comunicação demais, que a gente já viu qual é o problema que tem quando faz comunicação demais. Tá? Normalmente é o maior gargalo. Tá? E facilidade de programar. E aí, vendo, botar escravo aqui é bem fácil. E balanceamento de carga, mais facilmente implementável. Óbvio, isso depende da granularidade. Qual é a desvantagem? Possível sobrecarga de comunicação, principalmente o quê? Se um mestre só um escravo for muito grande. Tá? Muito grande. Possível. Aí, o que acontece? Possível gargalo no processador mestre, que aí ele tem que controlar gente demais, aí fica complicado. Aí, o que eu falei, uma solução é criar, de repente, aquelas federações, tá? Aí, o exemplo, cálculo do somatório, isso a gente vai fazer, que é o quê?
pô, eu tenho aqui, divido o quanto que eu vou somar para cada escravo, ele calcula e devolve o resultado para o mestre. Forma de paralelização de diversas técnicas de inteligência computacional e programação matemática, busca de informações e massa de dados, e por aí vai. Tá? Outro que tem, que é mais ou menos parecido, é esse aqui, paralelismo geométrico ao resultado, é que, nesse caso, a divisão dos dados é exatamente igual entre todos os processadores, no geométrico ao resultado. E cada processador executa uma cópia do programa, mas num subconjunto diferente dos dados. Então, cada processador é designado para produzir um pedaço do produto final e o mestre que junta tudo, né? E deve-se ponderar a quantidade de comunicação, sincronismo e balanceamento, né? Nesse caso. O outro é pipeline, tá? Que é bem parecido com esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, né? Que é o quê, ó? Cada processador é responsável por um tipo específico de trabalho para uma tarefa, nenhum paralelismo. E aí, ele vai fazendo o quê? Conforme ele vai ciclando. Tá? Então, a eficiência depende do tamanho da tarefa, o número de operações, e a relação entre comunicação e execução deve ser baixa. Então, um exemplo está aqui, né? Por exemplo, o cara construir um modelo de uma casa, aí passa o modelo, depois produz o desenho de linha do modelo, depois adiciona um shading e depois manda lá para o gráfico. Então, cada um vai fazendo. Mas quando isso aqui roda, então, igual eu falei, igual aquele caso, ele só é sequencial na primeira e na última vez. E para finalizar, né? Então, a conclusão, estilo de paralelismo. Então, durante o desenvolvimento do algoritmo paralelo, deve-se procurar escolher o estilo de paralelismo mais natural. Então, e também desenvolver o algoritmo utilizando o método de programação mais natural aquele estilo. Ele deve-se, então, transpor o algoritmo para um estilo de paralelismo mais eficiente, ou também utilizar métodos definidos na literatura. Tá? Para isso. Então, a ideia é que a gente vê como é que a gente vai projetar programas distribuídos e paralelos. Então, a moral da história aqui é para dar essa ideia aqui para a gente. O que mais aqui? Então, gente, deixa eu compartilhar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Um exemplo agora mais prático aqui para a gente ver. Projeto de programa distribuído, paralelo. Somatório distribuído. Pô, nós vamos começar com um exemplo simples para entender. Por quê, cara? Eu acho que todo mundo sabe que é somatório, né? Pô, eu vou somar todos os números. De um valor inicial até um valor final que eu determinar. Né? Todo mundo sabe isso. Bom, então como é que eu posso fazer o cálculo de somatório distribuído? Então, aqui será utilizado o esquema mestre-escravo. Onde? Um elemento computacional é responsável por receber os dados, enviar os dados para os escravos, sumarizar os dados e apresentar os resultados. Então, esse é o mestre, né? E os escravos são responsáveis pelo processamento. E aqui, cada elemento processador tem uma identificação, um ID. O ID do mestre é o 0. E os ID dos escravos vão de 1 até n-1. Ou seja, se eu tenho 4 processadores, o 0 é o mestre, e o de 1 até 3, que é o n é 4, né, são os escravos. Tá vendo? E n é o número total de elementos processadores. Então, se eu tenho 4, o 0 é o mestre, isso normalmente a gente pega por definição como 0 mestre. Os escravos vão de 1
até n-1, onde n é o número de elementos processadores. Se eu tenho 4, então o escravo vai de 1 a 3. Se eu tivesse 10, o escravo vai de 1 a 9. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Cálculo do somatório distribuído. Versão onde o mestre também processa. O mestre também vai processar junto com o escravo. Ele vai trabalhar também. Então, nesse caso, divide-se o valor a ser calculado, o somatório, igualmente entre o mestre e o escravo. Então, se eu tenho 1000, é o número que eu quero somar. Eu tenho o mestre mais 3 escravos, né? Então, eu vou dividir igualmente. Então, o esquema do algoritmo mestre. Ele lê o número para o qual se é realizado o somatório, envia o número para os escravos, calcula em qual parte vai calcular o somatório, calcula o somatório da sua parte, recebe os somatórios parciais dos escravos e soma-as. Então, vai somando com o que ele recebe do escravo. Ao final, soma com o que já tem. E escreve na tela o resultado final. O escravo é bem simples, né? Ele só recebe o número para cálculo de somatório, recebe do mestre, calcula em qual parte vai calcular o somatório, calcula o somatório da sua parte e envia para o mestre. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica o algoritmo para isso. Tá? Cadê aqui? Tá, gente? Eu vou botar, daqui a pouco eu vou botar isso lá no AVA, tá? Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, porque senão pode dar de vocês, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí, galera? Estão conseguindo? Tá sim. Valeu. Beleza. Então, vou mostrar o código aqui, ó. Então, algoritmo onde o mestre também processa. Então, aqui está o código, primeiramente, para o mestre. Tá para o mestre. Então, o que ele faz aqui? N é a quantidade de máquinas. ID é o ID da máquina. Então, óbvio, do mestre é 0. Aí ele lê o número. O que ele primeiro tem que fazer? Ó, para ir indo até n-1, de 1 até n-1, faça. Envie esse número que ele leu aqui, ó, para o escravo I. Lembra? O I não vai até de 1 a n-1, ele está dizendo para qual escravo que ele vai enviar. Professor, como é que ele sabe? Então, o que acontece, gente? Presta atenção. Normalmente, quando a gente programa esse trem aqui, ele tem um arquivinho de configuração que diz o IP de cada máquina que tem. Entendeu? Então, normalmente, a primeira máquina vai ser o mestre, a segunda, escravo 1, terceiro, escravo 2, e por aí vai, entendeu? Se você mandar um processo só para cada um, ele segue aquela ordem lá. Então, ele sabe quem é. Beleza? Aí ele enviou para os escravos. Aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai calcular para cada parte. O que eu mostrei aqui é que se a divisão não for exata, porque quando a divisão é exata, é 1000, e eu tenho 4 caras, 1000 dividido por 4, a divisão está exata, não dá? Pô, dá 250. Agora, e se fosse 1000 e o N fosse 3? A divisão não é exata. Isso aqui está só para mostrar como é que fica. Aí eu vou mostrar. Se for 1000 dividido por 4, a parcela é 250. Aí, qual é o início do cara, do mestre, que tem um ID 0? 250 vezes 0, 0 mais 1. Qual vai ser o fim? O ID é 0, mais 1, vezes 250, 250. Então, ele vai fazer o quê? De 1 até 250. Tá? Beleza? Aí você vê o cara que é o 2. Quer dizer, o escravo 1. O ID dele é 1. Então, 1 vezes 250, 250. Mais 1, 251. A parcela é 250. O ID é 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 250, 500. Então, vai fazer o quê? O início é 251 e o fim é 250. E por aí vai. Quando a divisão não é exata, qual é a minha estratégia? Eu jogo o resto no último cara. Por exemplo, se eu divido
1000 por 3 dá 333. A divisão não é exata, mas como eu ponho o int aqui, ele fica... Porque dá 333,333 toda a vida. Então, eu boto o int. Dá só 333. Então, o primeiro, ele vai fazer o quê? De 1 a 333. O segundo, de 334 a 666. E o último, ele faz aqui, de 667, é que eu botei errado, 667 a 999. Aí, o que ele fala? Se o ID for igual a n-1, porque se eu tenho 3 caras, o ID do último é 3 menos 1 é 2. Aí, o que ele faz? O fim recebe num. Então, aqui, em vez de 999, ele passa a ser 1000. Tá? Aqui é 667, tá? Aqui está errado. Aí, o cara, qual é o somatório? Eu tenho uma função que ele calcula o somatório do início e do fim da parte dele e joga aqui na soma. Aí ele faz aqui, soma par, recebe soma, aí o mestre, para i, indo de 1 até n-1, faça, receba, soma p do escravo i, e aí ele soma o que ele recebe do escravo com o que ele já tem. Tá vendo? Que o soma par, ele inicializa aqui não com 0, mas com a soma que o mestre já tem. Tá? E já vai pegando o soma de cada um, vai jogando aqui dentro. E no final, o mestre escreve somatório. Agora, o escravo, o que ele faz? Ele também sabe o número de máquinas, ele sabe o ID dele, e aí o que depois ele faz? Receba num do processador 0, que é aquele 1000, né? Que é o número que eu quero calcular o somatório. Aí ele calcula qual é o início e o fim dele, que ele tem que calcular o somatório. Aí ele fala soma, recebe somatório inic fim, ou seja, só daquele pedacinho, e ele envia a soma para o processador 0, que é o mestre. Aí o mestre recebe aqui e já soma com o que ele já tem e vai recebendo os outros escravos. E tem um resultado depois final. Seria a mesma coisa. Eu falo assim, vamos calcular o somatório de 1000? Eu tenho 3 alunos. Aí eu falo, eu vou calcular de 1 a 250, tu calcula. Você é fulano aqui. Calcula de 251 a 500. Depois que você calculou, você passa o resultado para mim, eu só faço a soma final aqui e somo com o que eu já tenho e dou o resultado. Beleza? Tá. E aqui está a função aqui somatória. Aqui, se eu quiser, eu não preciso fazer 2 códigos separados. Eu posso juntar o mesh e escravo num código só. Como assim, professor? Assim, mesh e escravo juntos em um só. Concorda que todos eles têm que saber qual é o número da máquina e qual é o ID. Se o ID igual a 0, é porque é o mestre. Aí ele entra nesse trecho do código aqui. Ele lê o número, envia o número para os escravos, calcula o somatório da parte dele e recebe a soma parcial dos escravos e escreva o resultado final. Se não, ou seja, se o ID dele não é 0, é porque é o quê? Porque é escravo. E se o ID for 1, 2, 3 e por aí vai, se não for 0, é porque é escravo. Tá vendo? Esse se não aqui é desse se aqui. Se o ID igual a 0, é mestre. Se não, é escravo. Então, ele faz o quê? Recebe um 1 no processador 0, que é o mestre, calcula o início e o fim dele, calcula o somatório da parte dele e envia de volta para o mestre. E aqui a função somatória. Tá? Eu posso fazer tudo, juntar num único código aqui. Tá? Se quiser. Beleza, gente? Pegaram a ideia? Tá? Daqui a pouco eu já vou colocar esse código, esse material todo que eu estou falando aqui, eu vou botar lá no aula, tá? Tá? Beleza. Tá? E, gente, vocês podem, eu vou falar aqui para vocês. Vocês podem achar mentira, mas esse código aqui é só transformar. Por quê? Quando a gente for programar lá no Python, a gente tem uma função que pega a quantidade de máquinas, eu tenho uma função que pega o ID da máquina, eu tenho uma função que faz o envia para o escravo o valor que eu quero para o escravo tal, e eu tenho a função que recebo o valor do escravo tal. Entendeu?
Então, eu vou escrever o código lá praticamente igual que está aqui. Eu só vou mudar aqui, ó. Qual é a função no Python? É óbvio que eu vou dar a API para vocês depois qual que é. Qual é a função na API do Python que faz isso aqui? Qual é a função na API do Python que faz isso aqui? Qual é a função na API do Python que faz isso aqui? E qual a função da API do Python que faz isso aqui? Pronto, acabou o problema. O resto do código vai ser exatamente igual que está aqui. Legal, né? Entendeu? Tá? Eu só preciso saber essa aqui, ó. Como é que eu sei qual é a quantidade de máquina? Como é que eu sei qual é o ID de cada um? Como é que eu envio? E como é que eu recebo? Só isso. E aqui, obviamente, aqui tem aqui como é que eu recebo e como é que eu envio. Que é, obviamente, igualzinho que está ali. A única coisa que só muda para quem que é que está enviando e quem é que está recebendo. Mas o código, o grosso do código, já está aqui. Isso aqui é, em vez de para, é só botar for, né? É só mudar aqui para Python, si, if, bababá. Entendeu? É igualzinho que está aqui. Só mudar isso aqui. Como é que na API sabe a quantidade de máquinas? Como é que na API sabe o ID? Como é que na API envia? Como é que na API recebe? Pum, acabou. Beleza? Mas o resto do código é isso aqui. Tá? Beleza. Aí vai ficar fácil de implementar isso aí. Tá? E o outro, ó, que é o quê? É o mesmo, praticamente a mesma coisa, só que aqui o mestre não processa. Aqui nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, o mestre processa. Você está vendo aqui, ó, no código aqui do mestre, ó, aqui, você vê que tem a parte dele que ele calcula o início e o fim dele e ele calcula o somatório para o mestre. Nessa outra agora, ele não vai fazer, obviamente, isso aqui. O soma par no outro aqui vai começar com 0, né? Tá? No onde que o mestre não começa. Aí, onde que eu vou ter que mudar? Aqui nesse cálculo aqui dá início e fim para cada um. Tá ok? Então, nesse caso, divide-se o valor a ser calculado, o somatório igualmente, somente entre os escravos. Tá? Então, mestre, lê o número para o qual ser realizado o somatório, envia o número para o escravo, recebe o somatório parcial dos escravos, e soma e escreve o resultado final. Você vê que é diferente aqui, ó. Que aqui o mestre, ele calcula a parte, calcula o somatório, tá vendo? Aqui, quando o mestre não processa, ele não vai fazer essas duas partes aqui, ó. Ele não vai fazer. Tá? Então, como é que vai ficar esse código? Vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho aqui. Aqui, ó. Ó, o mestre não processa. Tá vendo? Ele calcula o número de máquinas, o ID e lê. Tá vendo? O soma par dele é 0. Então, o que ele faz? Receba a soma par do... Peraí. Não, peraí. Aqui que está certinho. Peraí. Juntos de um só. Tá vendo? Ele, é que ali em cima eu esqueci. O burrão aqui esqueceu. Depois eu atualizo lá. Ele tem que enviar o número para os escravos. Né? Tá vendo? Se o ID é 0, é o mestre. Tá vendo? Ele lê o número e envia para todos os escravos. Tá vendo? O soma par é 0. Aí, o que ele faz? Ele recebe o soma P do escravo e soma o soma do escravo I com o soma par, que inicialmente é 0 e mostra. Aonde é que está a diferença? Aqui, ó, no cálculo da parcela. Aqui ele fez o quê? O número dividido por N menos 1. Lembra? Antes era dividido por N. Como o mestre não processa, tem que ser N menos 1, né? Que a quantidade total de processos é N. Como o mestre não processa, eu tenho que tirar 1. Aí só mudou um tiquinho aqui também, como é que faz o cálculo do início e do fim da parcela, tá vendo? Que antes era parcela vezes ID mais 1, agora é parcela vezes ID menos 1 mais 1. E antes era parcela vezes ID mais 1, agora é parcela só vezes ID. Né?
E mudou um pouquinho aqui, nessas 3 linhas aqui, mudou. Tá? Quer ver, ó? Olha aqui. E aqui, ó. Quer ver? Ó. Eu vou marcar aqui onde mudou. Aí você vê, tá vendo? Num dividido por N, parcela vezes ID mais 1, e parcela vezes ID, entre parênteses, mais 1. Aí você olha aqui, mudou um pouquinho. Ó. Aqui é N menos 1. Aqui é parcela vezes ID menos 1 mais 1. Aqui era só vezes ID, né? E aqui, antes era parcela vezes ID mais 1. Agora virou parcela só vezes ID, tá vendo? Mudou só aqui, ó. Onde o mestre no processo. Tá? Aí, o escravo calcula o somatório e envia para o mestre. Beleza? Simples assim. Tá? Aí, gente, para a gente, na aula que vem entrar na aula prática, só falta um trenzinho aqui. Que esse aqui é o somatório distribuído com butterfly. Como assim, professor? Como é que é esse trem aqui, ó? Esse butterfly, ele faz uma coisa assim, ó. Olha aqui, olhando na imagem, chama butterfly, que ele vai assim, você tem 8, aí você vê. Parece como faz um movimento da asa aqui. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Esse critério busca minimizar o processamento e a comunicação realizada e aumentar o desempenho do processo. Por quê? Ó? Lembra naquele caso do mestre-escravo? Aqui tem só 8. Vamos exagerar? Imagina que ao invés de 8, tá? Que nós tivéssemos 1 giga processadores. Então, seria um número grande pra caramba, né? E todo mundo mandando mensagem para o mestre ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, aí ia saturar o mestre com mensagem. Vocês lembram que eu disse que no hub convencional, ele só pode ser o par? Lembra? 0 com 1, 2 com 3, e por aí vai. Lembra? Tá? Você só pode ir aos pares. Aqui, olha só como é que ele faz. Como ele reduz a comunicação. Nesse caso, sempre supor que o número de elementos processadores é a potência de 2, que isso facilita a conta. Então, aqui, como é que ele faz? Ó? Ele calcula o número de processadores. Não, porque são 8, né? Vai de 0 a 7, é 8. Então, o que ele faz? Ó? Ele calcula a metade. A metade de 8 é 4. Então, ele faz assim. Ó. Quem tem ID menor que a metade é 4. Então, 0, 1, 2, 3 é menor que 4. Ele recebe de quem tem o ID igual a dele mais 1. Ou seja, o 0 é o ID dele mais metade. Então, o 0 vai receber o quê? Qual é o ID dele? 0. Mais a metade, 4. Então, o 0 vai receber do 4. O 1 vai receber de quem? Do 5, que é o ID dele mais a metade. O 2 vai receber de quem? Do 6. E o 3 vai receber do 7. E quem tem ID maior ou igual que a metade, vai enviar para quem? Para quem tem o ID dele menos a metade. A metade não é 4? 4 menos 4, envia para o 0. 5 menos 4, envia para o 1. 6 menos 2, menos 4, envia para o 2. 7 menos 4, envia para o 3. Aí, na próxima rodada, eu calculo a metade agora. Por quê? Só resta quem tem ID menor que a metade. Então, quem tem ID menor que a idade? 0, 1, 2, 3. Aí sobrou. Agora eu calculo a metade de novo. Qual é a metade? A metade de 4, que era antes, é quem agora? 2, né? Porque só sobrou 4, a metade é 2. Então é só calcular a metade da metade anterior. Aí eu repito o código. Quem tem ID menor que a metade é 2. 0 e 1 é menor que 2. Recebe de quem? Quem tem o ID dele mais a metade. Então, 0 recebe do 2 e 1 recebe do 3. E quem tem o ID maior que a metade, envia o quê? Para quem tem o ID dele menos a metade. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Agora eu calculo o quê? A metade da metade. Então, se aqui era 4,
Qual a metade era 2, qual a metade agora? 1. Né? Então, o 0 recebe do 1, o 1 envia para o 0. Aí acabou. Por quê? Que a metade agora, se eu fosse calcular a metade aqui, só sobrou 1. Qual é a metade de 1? Meio. A metade não é mais inteiro, eu encerro. Tá? E agora, você vê que o 0 só recebe mensagem de 1, 2, 3, e em ciclos diferentes. Entendeu? Então, o número de mensagens que o mestre recebe é log de n na base 2. Então, aqui, como tem 8 na base 2, log de 8 na base 2 é 3. Ó. Então, é uma comunicação, 2, 3. É muito menor do que receber 8. Né? Na verdade, n menos 1, ele ia receber 7, mas a gente lembra lá de complexidade, se o n é grande, só menos 1 vale n, né? Qual é o limite de n menos 1 quando n tende para infinito? É n, pô. E o menos 1, quando o n é grandão, não faz nem cosquinha, né? Tá? Tá ok? Então, nesse caso, quando a gente faz o butterfly, a gente reduz a comunicação e o overhead em cima de cada um. Tá? Principalmente do mestre. Tá? Então, ó, a cada passo, calcula-se a metade do número de processadores atuais. Esse passo, o elemento com ID menor que a metade, recebe o valor dos elementos com ID maior ou igual a metade. Ou seja, ID recebe de ID mais metade. E quem envia com ID menos metade. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficaria o código. Tá? Aqui, ó. Né? Óbvio, a gente sempre supondo potência de 2, por quê? Para facilitar o nosso trabalho, que potência de 2 sempre tem metade, né? Tá? Igual aqui, ó. Inicialmente, ó, você vê, calculo, vê se o ID é igual a 0 ao mestre, né? Então, ele lê o número, envia o número para o elemento I, né? Recebe o número. Aqui, se não, aí é o escravo, né? Recebe o número do elemento 0. Aí todo mundo calcula, que aqui o mestre também está processando, tá? Ele calcula o início e o fim de cada um, calcula o somatório para cada um e faz aqui metade, inicialmente recebe n. Por exemplo, se for 8, metade começa com 8. Aí dentro aqui do repita, ó, o que ele faz? Ó, metade recebe metade dividido por 2. Então, metade de 8 é 4. Aí ele fala aqui, soma, recebe somatório. Se a ID for maior ou igual que a metade, ele envia soma para elemento ou processador, tanto faz. ID menos metade. Se não, ou seja, se o ID for menor ou igual que metade, ele recebe a soma do elemento ou processador, ID mais metade. E só quem recebe que faz o quê? Somatório, recebe somatório mais soma. Aí ele faz aqui, enquanto o ID for menor que metade e metade for maior que 1, ou seja, for inteiro, né? Ele fica. Então, na primeira rodada, só quem tem ID menor que a metade, ou seja, menor que 4, fica. Então, ficaria aqui, 0, 1, 2, 3. Né? Aí ele volta no loop. Aí ele calcula, metade era 4, dividiu por 2, 2. Aí faz o mesmo processo. Aí agora a metade é 2, só vai sobrar quem? 0 e 1. Aí calcula, metade que era 2, dividido por 2, dá 1. Aí o 1 envia a soma para o 0, né? Que é ID 1 menos 1, que é a metade 0. O 0 recebe o quê? 0 mais 1 recebe do 1. Faz a soma final, aí fala. O ID é menor que a metade, mas só que a metade agora, né, não é mais maior que 1. Entendeu? Tá? Então, o que ele faz? Se o ID é igual a 0, ou seja, o mestre, escreva o somatório, aí você tem o resultado final. Tá? Então, o que acontece? Até, vamos dizer, do somatório, que é aquele que todo mundo processa, o que diferencia aqui, em vez do mestre, que tem a parte dele, e fazer esse fora aqui, entendeu? Ele não faz
esse for vai recebendo. Igual eu falei, que se o N for grande demais, você está concentrando muita mensagem num cara só. Aí vai dar aquele overhead. Tá? E aqui você está dividindo a tarefa, igual aqui, ó. Você vê, cada um, ó, faz um pedacinho. Tá? Se o N aqui é grande, você ganha muito tempo fazendo isso. Beleza, gente? E esses algoritmos realmente funcionam. É que aqui está explicado exatamente o que está aqui. Ó. Tá vendo? Exatamente o que está aqui. É porque esse aqui tem uma imagenzinha, né? Só para vocês verem. Tá setinha quem envia, só o tracinho quem recebe. Tá? Aí no final só o 0 está com o resultado final. Tá ok? Well. Deixa eu... E aí, people? Foi? Tá? Aí, gente, o que nós vamos fazer na próxima aula? Eu vou ensinar para vocês, para a gente instalar a API. Gente, todo mundo já tem o Python? É bom já instalar o Python, porque a API é babinha de instalar. Mas é bom já ter o Python instalado, que na próxima aula nós vamos programar isso aí. Não tem esses o código aqui, nós vamos programar esse trem aí, tá? Beleza? Aí nós vamos programar, que nós vamos fazer em Python, isso aí. Tudo certo, meus queridos? Aí nós vamos pegar isso aí e nós vamos programar e botar na prática. Eu só aconselho a vocês que para a aula que vem já tem o Python, tá? Ok? Então, só um minutinho que eu vou interromper aqui a gravação e a gente continua aí a conversa. Só um minutinho.